Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos à nossa aula de Educação Física do nono ano, de número 14. E hoje nós vamos falar sobre um esporte automobilístico mais famoso e popular do mundo, ou pelo menos um dos mais vistos na televisão. Nós vamos conhecer hoje e estudar um pouquinho sobre a Fórmula 1. A Fórmula 1, ela é uma modalidade de automobilismo. O que são automobilismo? Automobilismo são corridas com carros. Carros de alta tecnologia e que promove um campeonato mundial bastante popular desde 1950. Esse campeonato teve origem na competição chamada Grande Prêmio, que acontecia na Europa desde antes da Segunda Guerra Mundial. A Fórmula 1, ou F1, é regulamentada pela Federação Mundial de Automobilismo, a FIA, com sede na cidade de Paris, na França. O Grande Prêmio. Atualmente, cada corrida se chama Grande Prêmio de Fórmula 1, seguindo do nome do país em que essa prova se realiza. Essas corridas, elas acontecem em pistas chamadas autódromos e também em alguns circuitos de rua da Europa, da Ásia, da Oceania e também da América. O mais famoso circuito de rua é o Grande Prêmio de Mônaco, num país chamado Monte Carlo. O sistema de pontuação. Esse sistema tem sido mudado através dos anos. Ele premia atualmente até o 10º colocado em cada grande prêmio. Os resultados de cada corrida, eles são transformados em pontos e somados, eles definem 2 campeões de cada ano, os pilotos e também os construtores. Nós vemos aqui os troféus. Alguns troféus de automobilismo. E aqui, pessoal, no slide anterior, a pista de Mônaco. Tá? Então, essa é uma das pistas mais famosas, é um circuito de rua muito popular, é o circuito onde o nosso grande corredor perdeu a vida, né? Nós vamos falar um pouquinho dele logo mais em frente, vamos ver quem lembra qual corredor que é. E é uma pista muito famosa porque ela é uma pista muito curva, muito perigosa, não tão rápida, até um pouquinho famosa por ter grandes acidentes também. Bem, pessoal, a história da Fórmula 1, como a Fórmula 1 surgiu, como nasceu essa modalidade, vamos estudar um pouquinho agora nesse momento aqui. A prova inaugural do Campeonato Mundial de Fórmula 1 aconteceu no dia 13 de maio de 1950, no circuito de Silverstone, na Inglaterra. O campeonato ele compreendia então em 6 grandes prêmios, todos esses 6 grandes prêmios na Europa. Os países são a Inglaterra, Mônaco, Suíça, Bélgica, França e também o Grande Prêmio da Itália. Para garantir o título de mundial, foi incluído o resultado das 500 milhas de Indianápolis, disputado nos Estados Unidos, ou seja, um circuito de fora da Europa. Olha, pessoal, alguns slides atrás nós lemos o fato de que o nome de uma prova se chama Grande Prêmio da ou do o nome do país onde ela ocorre. Então, Grande Prêmio de Mônaco, Grande Prêmio da Inglaterra, Grande Prêmio da Bélgica. E as primeiras corridas? Como é que foram as primeiras corridas? Olha, das primeiras corridas participaram as empresas, né? As empresas, os que constroem os carros. Alfa Romeo, a Ferrari, Maserati, um outro nome, Voiturettes é um nome em francês, né, um pouquinho difícil de pronunciar, e alguns carros esportivos modificados.
A prova inaugural em Silverstone contou com um público de 100 mil pessoas. Uau, 100 mil pessoas há um bom tempo atrás, hein? Naquele ano, em 1950, o título de campeão mundial de Fórmula 1 foi para o italiano Nino Farina, da Alfa Romeo. Nós vemos aqui a foto dele e nós vemos como que o design de um carro de Fórmula 1 era diferente no passado, né? Mesmo no passado, ele não era um formato convencional para os carros daquela época, que algum tempo atrás eles eram até meio quadradinhos assim, né? Eles fazem muitos estudos, grandes estudos de aerodinâmica, e os carros modernos eles têm uma tecnologia muito avançada incluída neles, não só na aerodinâmica como nos motores, no sistema de amortecimento, em como o carro se freia, né, com sistemas computadorizados de freio. Anos iniciais. Nos primeiros campeonatos não haviam patrocinadores. A cor do carro dependia do país de origem. Verde para as equipes inglesas, vermelha para as equipes italianas, azul para as francesas e branco para as equipes alemãs. Nós vemos aqui também uma largada, provavelmente, de uma corrida antiga, de uma corrida de muito tempo atrás. Uma foto em preto e branco e os carros com aquele design daquela época lá. É interessante notar que muitas das tecnologias que nós andamos, que tem nos carros atualmente, uma boa parte das tecnologias elas nasceram na Fórmula 1. Inclusive, se não me engano, o freio ABS, o freio computadorizado. Nos anos 1960, que ocorreram as mais profundas mudanças na Fórmula 1. Desenvolveram-se motores mais potentes e desenvolveram-se também pneus especiais. Foram assinados os primeiros contratos de patrocínio, mas principalmente descobriu-se a aerodinâmica, que possibilitava uma maior velocidade. Com motores mais potentes, os acidentes graves passaram a ser frequentes. Novas regras foram estabelecidas para se aumentar a segurança dos corredores. Nos anos 70, a década de 1970 marca o início do poder dos construtores, tanto na organização das provas quanto nas negociações dos direitos de transmissão pela televisão. O primeiro Grande Prêmio de Fórmula 1 no Brasil aconteceu em 1972, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Uma curiosidade, carros da Fórmula 1 em 1979. Olha só, então nessa época eles já tinham essa aerodinâmica com essas partes aqui, aerofólios, e as rodas traseiras e o carro bem rente ao chão. Ou seja, essas pistas aqui esses carros não iam conseguir andar nessas pistas aqui do Brasil, né? Só numa pista de Fórmula 1. Olha como ele é bem pertinho do chão, um carro desse, né, pessoal? Nos anos 80. Os anos de 1980 são considerados os melhores da história da Fórmula 1. Eles foram dominados por grandes pilotos como Niki Lauda, Alain Prost, Nigel Mansell, Nelson Piquet e Ayrton Senna. Foi esse o período que eu mais assistia a Fórmula 1. No período quando eu era criança, adolescente. Os anos de 1990, eles começaram com várias disputas entre bons pilotos, mas acabaram marcados por muitos acidentes. Em 1994, num deles, no de Imola, na Itália, morreu Ayrton Senna. Na era Schumacher. A década ela terminou com o início da era Michael Schumacher, da Ferrari. Entre 2000 e 2004, o piloto alemão ele ganhou 5 campeonatos seguidos pela equipe. Bem, gente, em 2006, Schumacher se despediu das pistas após ter batido quase todos os recordes e vencido 7 campeonatos ao todo. A década de 2010 começou marcada pelo aparecimento de várias novas equipes e pilotos, como o alemão Sebastian Vettel,
o campeão mais novo da Fórmula 1 até 2013. Sobre os recordes, Michael Schumacher, que acabou voltando às pistas, é o piloto com mais vitórias em grandes prêmios, 91 vitórias, seguido por Alain Prost, 51, e Ayrton Senna, 41. Schumacher é também o piloto com o maior número de títulos mundiais, vindo em segundo lugar por Juan Manuel Fangio, em terceiro por Alain Prost. E quarto, Ayrton Senna, Nelson Piquet, Niki Lauda, Jack Beckman, Jack Stewart e Sebastian Vettel, até 2012, vem em seguida com 3 títulos cada um. Sobre os pódios, Schumacher foi ainda o piloto com maior número de pontos, 1.391. Mais pódios, 1.554. Voltas mais rápidas, 76. E a pole positions, 68. Entre os construtores, a Ferrari é a equipe com maior número de campeonatos de construtores conquistados, 16. Seguida pela McLaren, 10. E pela Williams, 9. Pesquise uma largada ou uma ultrapassagem. Pesquise uma largada ou ultrapassagem de Fórmula 1 como uma atividade para a aula. A minha escolhida foi a 7ª largada dessa lista abaixo, uma bela ultrapassagem no início de uma reta em meio a montanhas. Clicando nesse link, você escolhe 10 melhores ultrapassagens segundo esse vídeo aqui, e você pode escolher uma e colocar na atividade, escrever por que você escolheu essa atividade aí, essa largada ou ultrapassagem. Pessoal, jogos eletrônicos, eventualmente, eles são uma ótima ferramenta para conhecer um pouquinho regra e conceito de qualquer esporte. A Fórmula 1, ela foi um dos primeiros temas de videogames abaixo. Pole Position da Atari em 1982, nós conseguimos enxergar a diferença de gráficos como uma Fórmula 1 de 2020 no PlayStation 5, onde você não sabe se você está vendo um vídeo ou se você está participando de um jogo, né? Bem, eu espero que vocês todos tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre a Fórmula 1, sabendo que, como eu já disse, muita tecnologia é usada na Fórmula 1, muita tecnologia que nós temos nos carros atuais, elas começaram nesse esporte, nessa modalidade, né? Eu lembro que um pouquinho antes do Ayrton Senna falecer, né? Se não me engano, foi o começo da invenção do freio a disco, e ele teve ele estava vencendo uma época uma sequência de corridas, e o grande rival dele era o Michael Schumacher na época, né? O Michael Schumacher ele conseguiu, durante uma época, sobrepor o Ayrton Senna por causa de algumas tecnologias que foram usadas nesse momento. Daí tiveram algumas mudanças de empresas, um foi para a Ferrari, o outro foi para a McLaren, e aconteceu aquele acidente. Nós não sabemos e nunca vamos saber o que teria acontecido se o Ayrton Senna não tivesse sofrido aquele acidente, se ele teria passado ou não, né, quantos títulos ele teria hoje em dia. Mas o que podemos guardar dele é apenas uma boa lembrança, né, boas lembranças, boas memórias que temos desse grande campeão. E é isso aí. Eu quero agradecer muito a presença de vocês nessa aula, espero que tenham adorado. Façam as atividades propostas para a aula de hoje e tenham todos uma ótima semana.